Olá meninas, bem-vindas ao Mami Beça, esse espaço reservado para falarmos sobre maternidade, amamentação de uma forma simples, prática, prazerosa. Meu nome é Renata Bessa e o tema de hoje é: o bebê está mordendo o meu seio, o que eu faço? Você já passou por isso? Tem medo de passar? Pois é. Bom, não tem coisa mais dolorosa na vida do que você, às vezes, estar lá amamentando, sentindo prazer, tarará, tarará. De repente, o bebezinho, nhaque, seja mordida só com a gengiva ou uma mordida já com dente, é muito, muito, muito doloroso, porque o seio é um local muito enervado, principalmente o bico do seio é muito enervado e realmente dá uma dor intensa. Ninguém que amamenta está imune à possibilidade de tomar uma mordida um dia ou outro na existência. Então, assim, e o que pode estar acontecendo? Quais serão as causas e por que um bebê começa a morder o seio da mãe, né? E o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Muito bem, o que pode estar acontecendo? Pode ser dente nascendo, pode ser que a criança estava distraída e aí mordeu, pode ser às vezes um fluxo de leite que veio muito rápido e ele se engasgou e mordeu. Então, assim, a gente vai explicar detalhadamente cada uma dessas alternativas e o que você vai poder fazer para evitar que isso aconteça. Muito bem, uma causa importante que leva o bebê a morder o seio da mãe é a pega incorreta. Isso pode acontecer até mesmo em bebezinhos bem pequenininhos, recém-nascidos. Ele vai para o seio da mãe, não consegue fazer uma mamada eficiente, não consegue sugar o leite e nisso daí ele vai ficando impaciente e nhaque, morde. Então, assim, se isso estiver acontecendo com você, a primeira coisa que você deve observar é se essa mamada está correta, se a posição está correta, se esse bebê está conseguindo mamar efetivamente, né? Se não, a primeira coisa que você deve fazer é corrigir a pega. Ah, como assim corrigir a pega? Você deve posicionar o bebezinho da forma correta, né? Sempre deixando ele colocar aquela beicinho para fora, boquinha de peixe, e aí sim você deixa ele mamar. Se eventualmente estiver ocorrendo isso com uma certa frequência, essas mordeduras, e você achar que a pega não está correta, né, porque leva dor, leva ferida no seio, etc e tal, sempre vale a pena procurar um profissional, né, um consultor de amamentação para poder te ajudar. Outra causa de mordedura no seio da mãe é quando a criança está num salto de desenvolvimento e ele adquire novas competências. Como assim? Ele vai melhorando a coordenação motora, ele vai, né, vai ficando naquela fase de querer colocar tudo na boca, morder tudo. E nisso daí, algumas vezes, nesse negócio do morder, colocando tudo na boca, o seio da mãe era o que estava na boca dele naquele momento e nhaque, deu-lhe uma mordida. Muito bem, nesses casos em que o bebê está neste momento, que não tem assim, uma outra causa específica, é simplesmente uma curiosidade ou, né, uma vontade de colocar tudo dentro da boca, é sempre importante que a mãe diga ao bebê não e não deixe ele morder, né? A gente entende que ele está querendo colocar tudo na boca, testar, mas não deixa morder. É só falar. A gente vai explicar detalhadamente como vai ser essa forma de comunicar com o bebê de uma forma assertiva, sem assustar, mas vai dar muito certo. Uma outra coisa que pode estar acontecendo é a criança estar na fase do prazer oral. A fase do prazer oral é aquela fase em que a criança coloca absolutamente tudo dentro da boca. A mão, o pé, o seio, o brinquedo, tudo dentro da boca. E ele vai querer lamber, chupar, morder, né? Então, assim, a gente tem que entender que isso daí... Então, algumas vezes o seio da mãe é o que estava ali, estava, né, na frente e a criança mordeu. Então, foi uma coisa que aconteceu, né? Então, assim, porque ela está descobrindo o que é morder, o que é, né? Quais são as sensações. Então, nesses casos, o que a mãe deve fazer? Não.
afastar o bebezinho naquele momento do seio, e normalmente isso já é o suficiente. Uma outra coisa que também pode fazer com que a criança morda o seio da mãe é a confusão de bicos. Como assim? A criança que também, além de mamar no seio da mãe, usa chupeta ou utiliza também mamadeira, algumas vezes, como são bicos diferentes, o bico do seio, o bico da chupeta, né, a chupeta, o bico da mamadeira, são diferentes, a posição da língua é diferente. Então, nesses casos, o que acontece? Normalmente, quando é chupeta ou mamadeira, a língua fica mais para dentro da boca. E quando o bebezinho está mamando, a língua fica mais para fora, né, fazendo um movimento mais para fora. Então, se a criança faz uma confusão de bicos, algumas vezes a língua dele está para dentro e ele acaba mordendo a mãe sem perceber, né? Então, isso pode acontecer também. Uma outra causa de mordedura no seio da mãe é, às vezes, um pequeno cochilo. O bebê está lá mamando, mamando, mamando e, de repente, ele dá um pequeno cochilo. E, algumas vezes, no meio do soninho dele, ele acorda e dá uma mordida, sabe? Meio quase que de reflexo. Então, ele morde sem querer. Então, né, não tem o que fazer. Ele estava ali cochilando e, no reflexo, mordeu. Pode acontecer. Então, mães, não deixem o bebezinho dormir no peito. Uma outra coisa que pode estar acontecendo para o bebezinho morder o seio da mãe é o seguinte: ele pode estar distraído. Como assim? Para e pensa. Às vezes a mãe está ali amamentando o bebezinho, alguém passa, um barulho acontece, alguma coisa acontece e o bebê vai virar o rosto. Nisso dele virar o rosto, algumas vezes ele puxa o seio da mãe, ele morde, ou ele se assusta e morde. E muitas vezes é o bebezinho que estava ali em outra, né? E de repente tomou um susto, alguma coisa aconteceu, virou e mordeu o seio da mãe. Então é bastante comum também. Então a gente sempre fala que preferencialmente na hora que estiver amamentando, procurar um lugar mais calmo, mais tranquilo, para evitar justamente algumas coisas desse tipo, né? Outro motivo: bebês às vezes mordem muito o seio da mãe porque estão com a gengiva coçando e o dentinho nascendo. Isso eu acho que é uma das causas mais comuns, né, dessa mordedura no seio da mãe. Então, assim, na época do nascimento dos dentes, né, eles ficam com muito desconforto, eles ficam querendo colocar coisas na boca, ficam babando bastante. E nisso daí, algumas vezes, nhaque no seio da mãe, né? Então, como que você pode fazer? O dentinho da criança está nascendo, como que você pode evitar, né, que ele morda o seio? Uma forma de evitar seria você dar algum brinquedo. Você já viu aqueles brinquedos de dentição? Eles são bem comuns, assim, eles são tipo uns mordedorzinhos. Tem brinquedo de dentição que é um líquidozinho que você pode colocar no congelador. Então, ele é geladinho, a criança coloca na boca e aquilo dá um bom alívio. Então, sempre vale a pena para o bebê que está coçando a gengiva e com o dentinho nascendo, sempre vale a pena você dar esse tipo de produto para ele antes da mamada, porque ele dá uma coçada, dá uma aliviada nessa vontade, né, de coçar a gengiva, né, mexer no dentinho antes da mamada. Então, a chance de você tomar uma mordida diminui bem, né? Uma outra coisa que é muito legal, que vale a pena fazer, é você tirar um pouquinho de leite materno, fazer tipo um picolézinho, e você pode dar esse picolézinho de leite materno para o bebê. É uma maravilha, porque coça a gengiva, é geladinho e é nutritivo. Então é uma excelente alternativa. Outra coisa que também pode levar a criança a morder o seio da mãe é o fato da mama estar muito cheia. Algumas vezes essa mama está tão cheia, a areola também está dura, que a criança tenta sugar, tenta abocanhar, mas ela acaba mordendo ao invés de conseguir fazer uma mamada eficiente. Então, qual que é a dica que é sempre dada nesses momentos? Se o peito estiver muito cheio, esvazie, tire um pouquinho, pode ser com a mão, pode ser com a bombinha, diminua um pouco a pressão, a tensão, né? Principalmente na areola,
que é essa parte mais escurinha do seio, né? Diminuir um pouquinho ali a pressão para o bebezinho conseguir abocanhar normalmente o abocanhado correto de amamentação, né? Aquela boquinha de peixe. Então, minimiza também a chance de tomar uma mordida nesse momento. Dentro ainda dessa ideia do muito leite, uma outra coisa que também leva a criança a morder o seio da mãe é o fluxo de leite exagerado. Por exemplo, imagina aquelas mães que estão no momento produzindo bastante leite. E algumas mães, o jato que sai do bico do peito dessas mães é um jato grande, forte, com bastante pressão. Então, algumas vezes o bebê começa a mamar e o jato vai tão forte que ele se engasga. E na hora que ele se engasga, ele morde. Então, nem é uma mordedura que é proposital, sabe? É quase um reflexo, sabe? Então, da mesma forma que se o peito tivesse muito cheio, quando você tem um fluxo que flui muito rápido, uma coisa que você pode fazer também é aliviar um pouco, tirar um pouco do leite antes de oferecer a mama para o bebezinho. E ali você já dá uma esvaziada, uma diminuída nessa pressão. Então, muitas vezes, só de fazer isso, você já consegue ter um fluxo mais suave ou menos exagerado, sabe? E ali você dá um conforto para a criança e ela não morde o seu. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer, e é até bastante recorrente, que leva a criança a morder o seio da mãe, é querer chamar atenção. Como assim? Algumas vezes o bebê está mamando e a mãe está conversando com outra pessoa, está mexendo no celular, está em uma ligação, várias coisas, né? Então, assim, muitas vezes esse bebê morde sim o seio da mãe, porque é uma forma de chamar atenção de forma imediata, né? Ninguém toma uma mordida e fica indiferente. Então, o que a gente sempre recomenda para todas as mães é o seguinte: tá amamentando o seu bebezinho? Tente fazer aquela questão do olho no olho, conversar com o bebezinho, sabe? Tenha aquele momento para vocês dois, sabe? Fazer carinho, evitar ficar no celular, né? Ficar demais no celular. Claro que a gente sabe que a amamentação costuma ser muitas horas e que inevitavelmente em alguns momentos você pode estar conversando com outra pessoa ou falando, né? Ou mexendo no celular, mas assim, fazer disso uma exceção e não a regra, sabe? Então tentar de alguma forma fazer desse jeito. Lembrando que a hora da amamentação é uma hora de vocês dois, assim, sabe? É uma hora mãe e filho, é uma hora de contato, de carinho. É muito importante isso para você e para o seu bebê. Além disso, uma outra coisa que pode levar à mordedura do bebê no seio da mãe é o tédio. Como assim? O bebê acabou de mamar, chegou no final, ele já está naquela fase, tipo, não sei o que eu faço, já mamei, gente, minha barriguinha, estou satisfeito. Ele fica entediado em nhaque, dá uma mordida nesse seio. Então, o que a gente fala, observe bastante o seu bebê, veja se ele acabou de mamar, se naquele momento ele está ali só dando uma enroladinha no seio, entendeu? E evite esse momento do tédio. Acabou de mamar? Encerra a mamada e segue. Não deixa ele com a boquinha ali fazendo nada, entendeu? Para não ter uma desagradável surpresa. Tá, e o que a gente não deve fazer quando o bebê morder o seio? Pois é. Não se deve, primeiro, projetar um sentimento no bebê. Como assim? Achar que o bebê não gosta de você, que ele tá com raiva. Sabe essas coisas que às vezes podem passar na mente de muita gente? Então, na maioria das vezes não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com esse sentimento. São diversas as causas que fazem o bebê dar essa mordida. O que mais você não deve fazer? Não deve parar de amamentar. É muito comum, às vezes, a mãe que tomou 1, 2, 3 mordidas ficar tendenciosa a parar de amamentar, achando que a amamentação não está dando certo, achando que
que a criança não está gostando, ou diversas coisas podem passar na mente das mães, né? Então, assim, não pare de amamentar. Então, assim, existem formas de ensinar o bebê a não morder o seio e o benefício da amamentação é tão grande, é tão maior. Então, assim, não se deve parar de amamentar por conta de mordida, sabe? Então, existem, né, a gente vai falar sobre todas as técnicas para evitar essas mordidas, então não pare de amamentar. Por fim, você também não deve reagir de uma forma muito emotiva, sabe? Ficar bravo em demasia com a criança, xingar, esse tipo de coisa não é uma boa alternativa quando o bebê morder, né? Claro, você tomou uma mordida no seio, não é fácil, né? Muitas vezes a reação acaba sendo quase instintiva, né? Mas tente ter uma reação moderada, converse com sua criança, porque assim, duas coisas podem acontecer. Tem criança que às vezes gosta da reação da mãe, acha que foi engraçado aquilo ali, né? Porque foi uma reação rápida e essa mãe se assustou com a mordida. Então tem criança que leva para esse lado como se fosse uma brincadeira e tem criança que leva para um lado mais traumático, sabe? Às vezes a reação dessa mãe foi tão assustadora para essa criança que depois a própria criança não quer mais amamentar. Então é muito importante que essa reação dessa mãe seja uma reação serena, calma, ponderada, entendeu? Aí você pode estar me perguntando assim, tá, mas então qual seria a resposta ou a reação mais certa diante de uma mordida no seio? Então eu vou te dizer. Primeira coisa, segure a emoção. Ah, sim, não é fácil, mas segure a emoção. Não briga com o bebê, entendeu? Os pediatras sempre indicam o seguinte, mordeu? Pare a mamada imediatamente. Aí você, se o bebê não soltar a mama, você pode assim colocar o dedinho mindinho aqui entre o lábio para tipo desfazer aquele vácuo, né? De alguma forma desconectar a boquinha do bebê ao seio da mãe, entendeu? Mas afasta um pouco, que é para a criança perceber que aquela atitude ali não é uma atitude válida, que aquilo não pode ser feito, entendeu? Então é muito importante que essa mãe fique calma e que ela tenha atitudes assim, sabe? Assertivas, porque assim, a resposta desse filho, a situação toda vai depender da forma que essa mãe reage, né? Então uma reação calma dessa mãe, ela pode levar a um comportamento muito mais positivo desse filho. Mas o que fazer se meu bebê morder meu seio? Então vamos seguir algumas dicas. A primeira coisa, olhe para o bebê, olhe fixamente para ele e deixe claro que você não gostou. Então, assim, você pode dizer frases rápidas, tipo, machuca a mamãe, não pode, sabe, faz dodói, alguma coisa nesse sentido, mas que passe a mensagem bem clara para a criança, sem xingar, simplesmente falando que não é aceitável, entendeu? Outra coisa que você deve fazer é tirar esse bebezinho do peito por alguns instantes. Não precisa ser muito tempo, mas você afasta. A criança percebe muito essa questão de distância corporal, né? Então, você afasta um pouquinho. Se a criança, então, tiver com a boca fechada, trancada, você pode fazer, então, não tenta puxar o dedo, não tenta puxar o peito, porque muitas vezes pode ferir seu peito. Então, o que você vai fazer é aquela questão do dedinho. Coloca o dedinho na boca, abriu a boca, então você tira o seio, tá? Outra coisa que você pode fazer, você pode conversar seriamente com o bebezinho, principalmente se ele for uma criança um pouco maior, obviamente, né? Então você vai conversar com ele, mas assim, mesmo que ele não entenda todas as palavras que você está falando, o bebê entende muito bem o tom de voz, entendeu? Então, algumas vezes é até possível que o bebê chore, né, quando ele é retirado do seio. Então você vai acalmar o seu bebê, abraça, explica. Você vai sempre repetir aquela história, né? Se morder, não tem peito.
Então, assim, isso daí rapidamente a criança já entende que não dá certo. Se morder, não vai ter mamada, entendeu? Não naquele instante, não naquele momento. Então, eles entendem. Eles são capazes de entender o tom de voz, eles são capazes de entender as reações, né, positivas ou negativas que os pais têm, as pessoas que cuidam dele têm. Então, assim, é bastante importante você conversar com seu bebê. Fala que dói, que machuca a mamãe e pronto. Isso daí normalmente é o suficiente. Quando você for voltar, algumas vezes você pode, por exemplo, mudar de peito ou mudar a posição que o bebê estava mamando. Isso daí também pode ser um auxiliar, né, para cortar esse ritmo da mordida. Se você achar que ele estava mordendo porque ele estava precisando de atenção, né, vale a pena então você dar um pouco mais de atenção, conversar com esse bebê, olho no olho, sabe? E se na hora que você voltou o bebezinho para mamar, ele mordeu novamente, o recomendável é que você coloque ele, por exemplo, no bercinho por alguns instantes. Gente, é coisa pouca, é bem pouco. Você coloca lá só para ele afastar um pouco do corpinho da mãe, porque normalmente esse afastamento ele já entende que foi uma coisa que não foi legal. Então, rapidamente ele já entende como é que é e não volta a morder, né? Tá. E como é que eu consigo prevenir? O que eu devo fazer para que isso não aconteça? Né? A criança mordeu o seio da mãe. Primeiro, você só deve dar o seio quando o bebê estiver com fome. Então, assim, não deixar a criança ficar brincando com o peito, etc, sabe? Dessa forma. Porque o brincar com o peito é uma facilidade danada para a criança querer dar uma mordida, de mordiscar mesmo, de brincar, de fazer oral, né? Então, não deixar a criança brincar, né, com o peito, simplesmente dar o peito quando ele for se alimentar. E da mesma forma, assim que o bebê acabar de se alimentar, você tira o seio, né? Tira ele do peito. Você pode colocar ele para rotar, fazer alguma coisa, mas não deixar ele ficar brincando com o seio, né? Ou vivenciando aquele tédiozinho, né, depois da mamada. Então, para evitar essa mordida. Não deixar a criança dormir no peito, porque quando ele está dormindo, ele pode morder involuntariamente, né? E isso daí é até uma coisa importante na hora que você for introduzir a rotina do sono. É não deixar a criança dormir no peito, porque senão depois, toda vez que ele acordar no meio da noite, ele vai precisar de peito para voltar a dormir. Então, não é uma boa coisa, um bom hábito, né? Fica mais difícil para essa mãe manter esse hábito da criança só ir dormir quando está no peito. Você tem que lembrar de sempre colocar o dedinho no cantinho da boca do bebezinho na hora que for tirar do peito. Nunca puxe o peito de uma vez, porque vai machucar o bico do peito. Ofereça sempre a mama, prefira amamentar em lugares mais quietos, com menos distração, menos passagem de pessoas, sabe? Para a criança realmente focar no que ela está fazendo, que é amamentar, e não correr o risco dela se assustar e morder, ou dela virar o rostinho e levar seu peito junto. Então, evitar esse tipo de coisa. Então, é bastante importante você procurar lugares mais tranquilos, que dão sempre mais certo, né? E por último, você pode dar coisas, mordedor, brinquedinho, próprio para essa fase mesmo, que é geladinho, que você pode dar para o bebê mordiscar primeiro, antes da hora de amamentar, para ele, principalmente quando está coçando a gengiva, está nascendo os dentinhos, é bastante útil. Tem muitos modelos no mercado, é fácil de achar, em farmácias a gente sempre encontra essa questão dos mordedores, eles são bastante úteis. Agora, uma coisa que eu queria falar com vocês é o mito do nascimento dos dentes. Algumas pessoas, eu não sei se vocês também já escutaram isso, mas eu escutei quando a minha bebezinha estava com os dentes nascendo, que era assim, o dente do bebê está nascendo, então está na hora de tirar o peito. Não, não. Os dentes começam a nascer por volta do sexto, sétimo mês. Claro, vai ter criança que começa a dentição mais cedo, criança que vai começar mais tarde, mas em média, entre o sexto e o sétimo mês, a criança já tem dentinhos.
Mas pode ser que tenham crianças que vão começar a desenvolver, né, ter os dentinhos com 1 ano. Isso vai variar muito de criança para criança. Mas esse mito de que na hora que começa a nascer os dentes, que a criança tem que deixar o peito, é absolutamente inverídico, né? A criança, quando ela está mamando, a língua dela vai para fora, né? Ela coloca a linguinha para fora e a questão de ter ou não ter dentes não interfere na amamentação. Crianças que já têm dente continuam amamentando normalmente. Então, isso é um mito, ok? Por fim, eu queria falar com vocês o seguinte. Bom, se você é mãe e amamenta, é possível, é quase inevitável que em algum momento da sua vida você tome uma mordida. Mas o que você deve fazer é sempre demonstrar para o seu filho ou filha, né, que essa atitude não é tolerável, seja assertiva, porém calma, entendeu? Evite os gatilhos da mordida, né, aquelas situações que propiciam a mordida, mas se a mordida ocorrer, você seja assertiva, diga que não pode, que não gostou, essas coisas, e deixe claro que essa atitude não vai ser aceita, né? Então, assim, as mordidas, essa atitude de sempre morder a mãe, é uma coisa que é absolutamente fácil de ser corrigido, é totalmente possível. Então, assim, a gente só precisa entender por que elas estão acontecendo e, sim, trabalhar de acordo com as causas, né? Então, sempre preste atenção, tente ver o que está acontecendo, por que essa criança resolveu naquele momento morder o seio e evite que isso aconteça. E sempre que o seu bebê mamar corretamente, que não tentar morder e que tudo dê certo, sempre elogie a criança. É muito importante, crianças amam o elogio, elas vivem quase à base de elogio. Então, assim, conversa com a criança, mostra o quanto você é feliz amamentando, sabe? Tenha um momento de vocês, dê atenção a essa criança e você vai ver que mesmo aquelas crianças que já tiveram atitudes de morder o seio da mãe, é totalmente possível de retirar essa condição, esse comportamento e que depois de um tempo, né, eu acredito que rapidamente você vai ter superado esse percalço de amamentação, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e um grande beijo.